Aqui no canal a gente já viu alguns jogadores estrangeiros que jogaram na seleção brasileira. Na lista tem argentino, italiano e até inglês. E a história que eu quero te contar hoje é bem parecida com essa. Só que ao invés da seleção brasileira, envolve a seleção chilena e um jogador inglês, Ben Brereton. Quer saber quem é ele? Então acompanhe o episódio de hoje do Tal Falso 9. Ben Brereton Dias. Esse é o nome do promissor atacante inglês que joga pelo Blackburn Rovers lá na segunda divisão da Inglaterra e que curiosamente foi convocado pela seleção chilena para jogar os seus primeiros jogos internacionais sendo um jogador profissional. Só que o mais curioso disso tudo é que Brereton é nascido e criado lá na Inglaterra e por isso ele só fala inglês, ou seja, ele sequer fala espanhol e mesmo assim faz parte do elenco principal da seleção chilena. Mas por que Ben é inglês e mesmo assim foi convocado pela seleção chilena? Para responder isso, a gente precisa entender um pouco mais a trajetória da família dele. E é exatamente isso que faremos a partir de agora. Mas antes, se não for pedir demais, eu peço que você se inscreva aqui no canal para que a gente possa continuar crescendo aqui no Falso 9. E se você gostar desse vídeo, achar que a história de Ben Brereton merece um like, fique à vontade para apertar o joinha aí embaixo. Ben nasceu no dia 18 de abril de 1999 na cidade de Stoke-on-Trent, lá na Inglaterra. A cidade fica no condado de Staffordshire e é reconhecida por ser a cidade da indústria cerâmica na Inglaterra. Sim, por lá eles produzem cerâmica e esta é uma atividade econômica importantíssima da região. E por mais que isso pareça estranho, é por causa da cerâmica que Ben existe e virou um jogador de futebol. Olha só, Andrea, a mãe de Brereton, que é chilena, foi para Stoke-on-Trent estudar cerâmica, assim como o pai dela já tinha ido no passado. E durante esse período de estudos, acabou conhecendo seu atual marido e acabaram construindo uma família lá na Inglaterra. E como parte dessa família, claro, está Ben, que nasceu e cresceu na Inglaterra e foi apenas uma vez para o Chile, quando ele tinha 6 meses de idade. Depois disso, Ben nunca mais tinha ido para o Chile e isso fez com que ele sequer aprendesse a falar espanhol. Porém, isso não foi um empecilho para que o jovem construísse dentro dele a vontade de defender a seleção nacional de origem da sua mãe. André diz que Ben gostava de brincar de jogar bola desde que aprendeu a caminhar. E isso fez com que a família incentivasse ele a ser um jogador. Inclusive, o pai dele, o Martin Brereton, foi um jogador de futebol amador, o que fazia com que a inspiração de Ben fosse ainda maior por jogar bola. E foi exatamente isso o que aconteceu. Olha só, dos 7 aos 14 anos de idade, Ben ficou no Manchester United. Foram mais de 7 anos estudando e participando das equipes infantis de um dos maiores clubes de futebol da Inglaterra. E isso, claro, fez com que ele enxergasse ainda mais a possibilidade de se tornar um jogador. Depois disso, acabou se mudando para o time infantil de Stoke City e depois ele foi para a base do Nottingham Forest. E foi justamente no Nottingham Forest que ele cresceu e começou a enxergar a possibilidade no time profissional. E isso de fato aconteceu. Ele subiu para o time principal em 2017 e jogou no Nottingham por mais ou menos um ano, até que ele foi emprestado ao Blackburn Rovers lá em 2018. O clube gostou tanto do Ben que eles acabaram fazendo uma proposta e efetivaram a compra dele logo depois, por cerca de 6 milhões de libras. Só que antes mesmo de ele se mudar definitivamente para o Blackburn, Ben também passou pela seleção sub-19 da Inglaterra. Só que não foi qualquer passagem. Ele estava no elenco sub-19 que venceu a Eurocopa em 2017. Inclusive, foi um dos artilheiros da competição com 3 gols marcados. Sim, o Ben jogou na mesma seleção em que jogaram e foram revelados Mason Mount, Reece James e Aaron Ramsdale, naquela equipe fortíssima e promissora que venceu Portugal na final de 2017. Ou seja, tinha tudo para que o Ben jogasse na seleção principal da Inglaterra. Afinal, ele é um bom jogador, é jovem, é promissor, é inglês e é fazedor de gols. Só que o sentimento pelo país de origem da sua mãe estava batendo mais forte, a possibilidade de jogar pela seleção chilena era real. E justamente por isso, André e Ben começaram a correr atrás de todos os documentos necessários para que ele pudesse tirar a cidadania chilena e assim ser convocado pela La Roja. Processos burocráticos deixados para trás, passaporte chileno em mãos. Agora, Ben Brereton é definitivamente um cidadão chileno e como um jogador de futebol profissional pode ser convocado para o time principal. E não só pode, como ele foi. O atleta que sequer sabe falar espanhol foi chamado para jogar junto de Vidal, Medel, Vargas, Alexis Sanches
e outros jogadores consagrados e renomados da seleção chilena. Esse é o futebol e mais uma de suas fantásticas histórias que poderiam muito bem virar um livro. E quem sabe ainda vire. Afinal, Ben é muito jovem e tem muita história para escrever no futebol inglês. E agora também no futebol chileno. Se inscreva aqui no Tal Falso 9 para mais vídeos como esse. Muito obrigado por assistir e até a próxima.